Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Olá, no nosso encontro de hoje, eu quero falar com você sobre um texto muito conhecido em que Jesus fala sobre o processo de segui-lo, o processo da caminhada do discipulado. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 22, 23, 24 e 25, que diz o seguinte: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Com essas palavras, Jesus disse aos seus discípulos que qualquer que pretendesse segui-lo deveria cumprir um processo. E este pequeno processo nos aponta para a sua própria vida, porque ele começa essa fala dizendo que ele mesmo será rejeitado pelos líderes do povo. Esse processo de que Jesus está tratando é muito importante a todos nós, muito embora nos dias de hoje as pessoas estejam procurando cada vez mais líderes para si mesmos, como diz o apóstolo Paulo, que lhe digam aquilo que agrada seus ouvidos. Todo mundo quer receber uma palavra de vitória. Todo mundo quer receber uma palavra que lhe diga que ele é especial, que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem. Mas Jesus começou contando a sua própria trajetória e ele disse que ele seria rejeitado pelos líderes do povo. Nada pior para alguém que está trazendo uma palavra de salvação que deveria atingir a todos do que dizer a respeito de si mesmo: ninguém vai acreditar em mim, especialmente os líderes. Depois, cumprindo o seu protocolo, Jesus disse que os principais sacerdotes e mestres da lei seriam também pessoas que o rejeitariam. E então ele está falando de instâncias de lideranças políticas, lideranças espirituais, lideranças de interpretação e de ensino sobre o povo. Por fim, ele diz: Eu serei morto, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então Jesus está se colocando num papel de Cristo histórico no meio do povo e dizendo que ninguém acreditaria nele. Na sequência do texto, ele diz: Bom, isso tudo vai acontecer comigo. E o que vai acontecer com aqueles que quiserem me seguir? Aqueles que quiserem me seguir precisam passar pelo mesmo processo de morte. E ele começa dizendo que a primeira morte que todo discípulo precisa sofrer é negar a si mesmo. Que morte difícil e dolorosa é essa para pessoas que aprenderam a amar tanto a si mesmo? Nós somos as pessoas da geração que precisam ser elogiados, precisam que aquilo que fazem seja notado por todos, precisam estar em evidência, porque somos a geração que aprendeu que é melhor estar na frente de todos do que atrás de qualquer pessoa. E então esse passo do discipulado tem sido muito difícil a todos nós, entender que nós precisamos negar a nós mesmos, ser os últimos colocados, ser aqueles que servem primeiro, ser aqueles que lavam os pés dos outros primeiro, antes de ser elogiados por qualquer coisa que nós fazemos. Na verdade, o processo do discipulado a que Jesus está nos chamando é um processo em que raramente alguém percebe o que estamos fazendo, porque não fazemos pelo reconhecimento, mas fazemos pelo serviço, pela consciência de que estamos fazendo para Deus. É uma negação muito maior do que a maioria de nós está acostumado, mas é um processo extremamente necessário àquele que quer de fato seguir o Senhor Jesus. O segundo ponto do processo que Jesus nos aponta é que nós devemos tomar diariamente a nossa cruz. E é interessante como nos nossos dias as pessoas têm usado a palavra cruz para se referir a grandes dificuldades no sentido figurado. Muita gente diz: Meu Deus, meu trabalho é minha cruz.
Outros dizem: meu Deus, meus relacionamentos são a minha cruz, minha família é a minha cruz, meu filho problemático, meu marido alcoólatra é a minha cruz. Mas quando Jesus fala de cruz, de fato ele está falando sobre morte. Lembre que no versículo anterior ele estava tratando do seu próprio processo, dizendo que ele mesmo morreria. E agora então ele diz que é necessário que aqueles que querem servi-lo estejam preparados até mesmo para a experiência da morte. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, porque mesmo que nós percamos todas as nossas batalhas e experiências aqui nessa vida, nós já somos vencedores, porque vencemos a morte. Podemos até chegar ao ponto de morrer aqui na carne, mas jamais morreremos eternamente. E então Jesus diz que precisamos também tomar a nossa cruz e ter disposição para morrer de verdade. Por fim, ele disse: siga-me. Só está preparado para seguir de fato Jesus nos passos do reino quem nega a si mesmo, quem toma a sua cruz, quem tem disposição para morrer. Porque aquele que tenta salvar a sua vida vai perder, e aquele que abre mão da sua vida é o único que está disposto realmente a se salvar. Por fim, Jesus nos faz um alerta: que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Que você tenha condições de refletir sobre isso e tenha coragem de abandonar todos os cuidados da sua própria vida nas mãos de Jesus, que é o único que pode salvar. Sejamos discípulos do Mestre.